Na Alemanha, enquanto o Bayern de Munique enfrenta o seu algoz recente, o Leipzig, o Leverkusen tem a chance de abrir vantagem e se isolar na liderança da Bundesliga. Na Inglaterra, o Arsenal e o City também podem abrir vantagem na liderança, já que Tottenham e Liverpool se enfrentam num grande clássico. Na Espanha, o Real Madrid vai ter que enfrentar o atual líder da competição fora de casa, o Girona. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Girona é o líder da La Liga. Na Itália, dos 3 favoritos que vão a campo, somente a Inter, que perdeu recentemente para o Sassuolo, tende a ter um confronto um pouco mais tranquilo. Os outros 2 podem se complicar. E no Brasileirão, por conta da Libertadores e da Sul-Americana, teremos, provavelmente, equipes poupando jogadores. Isso pode fornecer algumas oportunidades de trabalho. É o dia da semana, sem dúvida, com a maior quantidade de jogos. Muitas oportunidades de trabalho, mas também várias pegadinhas. E eu espero conseguir te ajudar a encontrá-las. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 30 de setembro. Começamos às 10 horas da manhã na Série A italiana, onde o favorito Napoli enfrenta o Lecce fora de casa com uma cotação próxima de 1,75. O Napoli é sim favorito, é o atual campeão da Série A italiana, mas a gente tem que levar alguns pontos em consideração, tá? Primeiro, o Lecce é um adversário muito difícil, porque a campanha do Lecce é praticamente a mesma campanha do Napoli. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Além disso, dentro de casa o Lecce tem 100% de aproveitamento, com 3 jogos e 3 vitórias, 5 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. O Napoli fora de casa venceu apenas uma partida. Não perdeu nenhuma, mas venceu apenas uma partida. Além disso, outro fator de complicação é que por mais que o Napoli tenha vencido a Udinese por goleada no último jogo em casa, o adversário, a Udinese em si, não é um adversário que me faz pensar que o Napoli virou a chave, porque a Udinese vive uma fase muito ruim. É a mesma situação que a gente falou ontem, não dá para imaginar que o Sevilha virou a chave só porque ele venceu o Almeria de goleada. O Almeria é um adversário muito acessível, que vem perdendo para todo mundo. E para finalizar, a questão do relacionamento do novo treinador com o elenco do Napoli. O Napoli é o atual campeão, mas acabou trocando de treinador. O Spalletti foi treinar a seleção italiana de futebol. Então o Napoli com um novo treinador já teve alguns problemas com o Osimhen, já teve algumas discussões, né, o principal artilheiro da equipe, e além disso, o social media do Napoli postou, se eu não me engano, na rede social TikTok. Eu não sou muito conhecedor de redes sociais, porque sou um cara do sítio, sou um cara sem tanto conhecimento de tecnologia assim, mas eu acredito que foi no TikTok, né, eu acho que é assim que se chama, um meme sacaneando o Osimhen por um pênalti perdido. Em que mundo vive um funcionário do Napoli que vai sacanear o seu próprio artilheiro? Não faz muito sentido, mas isso gerou um desconforto no Osimhen, que acabou marcando gol agora contra o Udinese, mas o Osimhen tinha ameaçado processar o clube. Então assim, o Napoli ainda não é um time que está passando tanta confiança. O Napoli ainda me parece uma panela de pressão nesse momento. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de embarcar, somente no peso da camisa do Napoli perante ao Lecce e também na questão do Napoli ter sido campeão. Não é uma temporada, na minha humilde opinião, que o Napoli vai conseguir manter a mesma regularidade do ano passado, pelo menos com esse treinador. Dito isso, sabemos que o Napoli pode se complicar. E eu coloquei o Napoli aqui num dos times que podem se complicar. Lembrando que é só para te causar um alerta, tá? Utilizando o PDF de apoio, nós temos o Lecce com 100% de aproveitamento, como eu falei para vocês, e o Napoli que não saiu na frente nenhuma vez ainda fora de casa, falhou em marcar em 33% dos jogos e ficou sem sofrer gol em 33% dos jogos. Como são poucos jogos ainda, a porcentagem pode, né, prejudicar um pouco a nossa interpretação, mas já dá para ver que o Napoli está tendo um pouco de dificuldade de ter iniciativa. Isso é importante. O primeiro tempo do Napoli não é tão bom, o do Lecce também não é tão bom, mas o segundo tempo das duas equipes melhora muito, tá? Mas como eu disse, usar a estatística agora ainda é um pouco complicado. Se você é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, primeiro de tudo o que você tem que fazer? Ter uma conta em uma boa bolsa esportiva, e a maior bolsa esportiva do mundo é a minha parceira Betfair. O link tá aqui embaixo para você ganhar R$200 de bônus. Leia os termos da promoção para você saber como ganhar o bônus, de que maneira esse bônus vai chegar até você, mas você tem R$200 de bônus no seu primeiro depósito. Na Betfair você vai poder utilizar vários softwares, e isso é muito importante para você ter agilidade dentro do mercado. Eu ensino muito isso dentro do meu curso aqui embaixo, theoborges.com, totalmente gratuito. E depois que você já criou a sua conta na Betfair, você vai tomar um pouco de cuidado, porque o Lecce não é uma equipe boba, tá? Você pode vir enviesado a trabalhar do lado do Napoli? Pode. Como que você pode criar esse viés? Se o Napoli apresentar um padrão, principalmente no primeiro tempo, diferente do que ele vem fazendo nos últimos jogos fora de casa, quais foram os confrontos do Napoli fora de casa? O Bolonha, 0-0.
Na Liga dos Campeões, 1-2-1, uma vitória para cima do Braga. Não foi um segundo tempo tão bom assim. 2-2 com o Genoa. O Genoa abriu 2 gols de vantagem e acabou tomando um empate. Acho que foi imaturidade do Genoa por aqui. E uma vitória contra o Frosinone. Semelhança nesses jogos. Contra o Frosinone tomou gol, contra o Genoa tomou gol, contra o Braga tomou um, podia ter tomado mais, e contra o Bolonha não marcou e também não sofreu. Então, nos últimos jogos, o Napoli não tem apresentado um padrão tão grande de superioridade. Se a gente olhar no PDF de apoio e lembrar aqui, ó, o Napoli não abriu placar em nenhum jogo. Então, o que você precisa de diferente nesse jogo? Uma imposição do Napoli com muita vontade, talvez agora depois de uma vitória boa contra o Udinese. A equipe ganha um pouco de moral, o ânimo com o treinador melhora um pouquinho. Se o Napoli apresentar uma boa imposição e acabar empurrando o adversário para trás, dá para ficar de olho nesse Lecce, a pior equipe em campo por aqui. Ou seja, você já tem um direcionamento. Você não veio, eu vou apostar no Napoli de olho fechado, vou apostar contra o Lecce de olho fechado. Não, você primeiro vai esperar um padrão de superioridade. Se você é um Panther, eu só te aconselho trabalhar a favor do Napoli se você considerar um empate anula a aposta. Porque nos últimos jogos, a vitória do Napoli fora de casa foi contra o Frosinone. E eu não sei te dizer se o Frosinone é o fiel da balança. E a última goleada contra a Udinese, como a Udinese nesse momento é uma das lanternas da Série A, eu também não sei te dizer se a Udinese seria um fiel da balança por aqui. Na minha opinião, é um adversário que pode complicar a vida do Napoli, porque se você pegar os últimos jogos, ele virou o jogo contra a Lazio, venceu a Salernitana e ganhou do Genoa. Genoa que o Napoli não conseguiu vencer. Dito isso, eu até acredito numa superioridade do Napoli e acredito que ele possa vencer, mas pelo momento e pela dificuldade do adversário, eu só te aconselharia a trabalhar uma situação de empate anula aposta. E como o Napoli só não sofreu gol fora de casa para o Bolonha e também vem marcando em quase todos os jogos, só não marcou contra o Bolonha, o over 1,5 me parece uma situação interessante, principalmente se você puder esperar uma valorização dessa cotação. E olha, mesmo sendo uma equipe que está vindo de segunda divisão, enfrentando o atual campeão da primeira divisão, eu não duvido que a gente possa ter uma situação de ambas marcam por aqui. Às 11 horas na Premier League, o Arsenal enfrenta o Bournemouth, que não vive boa fase, então é obrigação do Arsenal vencer esse jogo. Principalmente porque Liverpool e Tottenham se enfrentam, né? Então é provável que a gente tenha talvez um empate, ou uma das equipes não vai pontuar, e se o Arsenal vence, ele teria uma chance de se isolar ali na briga pela liderança com o City que também joga fora de casa, a gente já vai falar desse jogo. Então é um jogo muito importante para o Arsenal que ele precisa vencer. Porém, é preciso ter um pouco de cuidado. Nos últimos jogos que o Arsenal fez contra o Bournemouth, ele venceu 4 dos últimos 5, mas em algumas situações as vitórias foram bem apertadas, né? 1-0 aqui em 2019, 2-1 aqui em 2020, uma vitória mais fácil em 2022 por 3-0, mas de novo aqui uma vitória mais apertada por 3-2, ou seja, vitórias por 1 gol de diferença. O Bournemouth, dentro de casa, ele venceu o Stoke City, se eu não me engano isso aqui é a Copa da Liga Inglesa, ele empatou com o Chelsea 0-0, perdeu para o Tottenham 2-0 e empatou com o West Ham por 1-1. O West Ham é um adversário chato, empatar com o West Ham não é um resultado fora da curva. O Tottenham vem muito bem, perder para o Tottenham não é vamos dizer assim, um resultado ruim, e o Chelsea também, relativamente, é um time grande, né, mas não vem numa boa fase, mas aqui empatar com o Chelsea também não é ruim. Então a derrota do Bournemouth não foi para um adversário tão fraco, e os 2 empates foram empates esperados. Se fossem derrotas para o Burnley, para o Luton, para o Sheffield, para o Wolverhampton, para o Everton, para o Forest, eu até ia dizer que a situação do Bournemouth é pior, mas talvez o Bournemouth só tenha pego uma sequência de jogos complicada em casa, e obviamente o Arsenal é mais uma delas, mas eu não posso olhar para o Bournemouth e dizer que é um time descartável. Né? O Arsenal tem a obrigação de vencer, mas o adversário provavelmente vai tentar de tudo dificultar essa possibilidade de vitória do Arsenal. Não dá pra gente usar tanto o PDF de apoio porque o Arsenal fez apenas 2 jogos fora de casa, o Bournemouth fez 3, né? Não saiu na frente em nenhuma situação, mas lembrando, os adversários não foram fáceis, West Ham, Tottenham e Chelsea, então eu não vou criticar o Bournemouth por aqui. Já o Arsenal fora de casa enfrentou o Everton e o Crystal Palace. São adversários um pouco mais tranquilos do que se enfrentar um West Ham, um Tottenham e a equipe do Chelsea. Então eu estou evitando criar esse preconceito com o Bournemouth porque a gente tem que levar em consideração o nível de enfrentamento. E te aconselho a fazer o mesmo, tá? Se você é um trader, é um jogo para você buscar sim uma possibilidade de estar contra o Bournemouth no primeiro tempo, quando o Arsenal demonstrar para você que a superioridade dele é clara, né? Com muita imposição, posse de bola ofensiva, sem deixar o Bournemouth contra-atacar. O Bournemouth já mostrou que vai ter dificuldade contra as equipes maiores que vão disputar o título, o West Ham, na minha opinião, o Tottenham. O Chelsea não, mas o Chelsea ainda tem camisa, então ele também pode ter dificuldade contra o Arsenal.
Arsenal, mas o Arsenal obviamente tem que fazer a sua parte. Então, leitura de jogo por aqui, se o Arsenal demonstrar uma superioridade muito grande, vale a pena trabalhar ou a favor do Arsenal ou contra o Bournemouth. Se você é Panther, dá para pensar nessa vitória do Arsenal? Sim. Dá para pensar nessa vitória já no pré-live? Já é uma cotação que me agrada um pouco, mas as últimas vitórias do Arsenal contra o Bournemouth não foram fáceis, foram por um gol de diferença. Então, se você quiser esperar uma valorização da cotação do Arsenal, não vou pegar no pré-live, vou pegar no meio do primeiro tempo para conseguir sentir se o Arsenal de fato está se impondo. Beleza, você vai pegar uma cotação provavelmente mais valorizada, né? Uma recompensa maior. Eu não vou trabalhar a favor do Arsenal, minha ideia é trabalhar no empate anula do Arsenal. Beleza, então você vai esperar talvez o meio do segundo tempo, mais para o final do jogo, para tentar buscar uma vitória tardia do Arsenal, sem problema. Ou então, se o Bournemouth sair na frente e o Arsenal estiver martelando muito, você pode pensar numa dupla chance do Arsenal por aqui, mas sempre com muita cautela. Não vou te indicar mercado de gols, porque as últimas vitórias do Arsenal fora de casa, as últimas 3, considerando também a Copa da Inglaterra aqui, a Copa da Liga Inglesa, foi apenas 1-0, ou seja, o Arsenal é um time bem econômico, e os últimos jogos do Bournemouth em casa foram com no máximo 2 gols. Então eu não vou te indicar mercado de gols por aqui. A gente até pode ter um jogo para 2 gols, mas a cotação está muito esmagada e pelo histórico recente do Arsenal fora e do Bournemouth em casa, eu prefiro não te indicar mercado de gols por aqui. Ainda na Premier League, às 11 horas da manhã, um confronto entre o líder isolado da competição, Manchester City, com 6 vitórias em 6 jogos, 100% de aproveitamento, contra o Wolverhampton, que ocupa aqui a 16ª colocação, só conseguiu vencer o Everton, que não é um adversário tão desafiador. Acabou de ser eliminado agora também, o City também foi, né? Mas acabou de ser eliminado na Copa da Liga Inglesa. O City foi eliminado pelo Newcastle por 1-0. E o Newcastle é um adversário muito forte, que fez um excelente campeonato na temporada passada, que está na Liga dos Campeões. Então é compreensível o City ter sido eliminado. Foi um placar por 1-0, um jogo onde o City, caiu para uma equipe decente. Agora, o Wolverhampton caiu para o Ipswich, está aqui na 2ª, 3ª divisão da Inglaterra. Então não é uma temporada tão boa assim do Wolverhampton. O melhor jogo do Wolves, na minha opinião, foi o primeiro tempo contra o Liverpool, onde ele começou vencendo por 1-0 e o Liverpool teve que virar o jogo por 3-1. Então não é uma fase tão boa assim do Wolves. Além disso, o Wolverhampton tomou uma goleada para o Brighton por 4-1, empatou com o Luton Town, que é um time que veio da 2ª divisão, que praticamente todas as equipes medianas para cima estão conseguindo vencer, e havia perdido também para o Crystal Palace por 3-2. Então é muito provável que o City vença esse jogo. Agora então, que foi eliminado da Copa da Liga Inglesa, o City ele tem uma competição a menos, né, para se focar. O Guardiola está sempre reclamando do calendário. O City conquistou a tríplice coroa do ano passado, mas é muito complicado você disputar 3 competições ao mesmo tempo, então o City não vai disputar uma dessas competições, né? Agora vai focar na FA Cup, na Premier League e na Liga dos Campeões. Ainda dá para ganhar a tríplice coroa, mas pelo menos tem uma competição a menos para poder administrar um pouco mais essa questão do elenco. Se você é um trader ou um punter por aqui, não tem muito o que inventar, tá? Se você é um trader, esperar para ver se o City vai de fato se impor na casa do adversário, que é provável que aconteça contra praticamente todos os adversários. Então o City deve ter mais posse de bola, volume ofensivo, linhas altas, empurrando o Wolverhampton para trás. Se o Wolves não conseguir escapar em contra-ataque, dá pra gente pensar nesse back favorito ao City durante bons minutos ali no primeiro tempo. Se você é um punter, é muito provável que o City vença esse jogo. O que você pode fazer, talvez, é esperar uma valorização. Então eu quero trabalhar uma vitória do City no primeiro tempo ainda, no halftime, porque eu vi os primeiros 10 minutos do jogo e o City tá amassando o Wolverhampton, sem problema. Theo, eu quero trabalhar um handicap asiático menos 1,25, porque eu acredito que o City vence esse jogo por 2 gols de diferença. Aí é a sua precificação, mas também sem problema. Theo, eu vou esperar, mesmo que o City tenha um bom desempenho no primeiro tempo, eu quero uma cotação mais valorizada. Então eu vou pegar essa vitória do City talvez no segundo tempo, também sem problema. Você corre o risco do City marcar primeiro, marcar antes e não te dar essa oportunidade de valorização. Tudo bem, mas é muito provável que todos os caminhos levem a uma vitória do City. O City empatar ou perder para o Wolverhampton, obviamente seria uma grande decepção, porque o Wolves não vive boa fase. E além disso, como o Arsenal pega o Bournemouth, se o Arsenal vencer, encosta ainda mais na equipe do City, e se o City perder o jogo e o Liverpool vencer, o Liverpool assume a liderança do campeonato. Então é sim um jogo mais acessível, mas é um jogo que o City tem que levar bastante a sério depois de uma eliminação na Copa da Liga Inglesa. Saindo da Inglaterra, agora na primeira divisão da Alemanha, o Bayern de Munique enfrenta o Leipzig, e esse é um confronto extremamente complexo para o Bayern de Munique, porque além de ser uma pedreira, é um algoz recente. Ele venceu o Bayern de Munique na Allianz Arena por 3-1, se eu não me engano, no final da temporada passada, tá aqui, ó. E isso
quase deu ao Dortmund o título do campeonato. O Dortmund só não conquistou o título porque ele não conseguiu vencer o mais no último jogo. E aí o Bayern de Munique acabou vencendo o Colônia, tá? Então, sinceramente, o Leipzig fez de tudo para ajudar, mas o Dortmund não quis ser ajudado. Mas foi um algoz aqui do Bayern de Munique. E agora, na final da Supercopa, recentemente, né? Faz um mês e pouquinho, o Leipzig voltou a golear o Bayern de Munique na casa do Bayern por 3-0. Então o Leipzig tem sido realmente um algoz, um adversário muito chato. Além disso, é um jogo de muita pressão pro Bayern, porque o Leverkusen vai enfrentar o Mainz. A gente já vai falar desse jogo aqui num jogo extra, né? O Leverkusen enfrenta o Mainz e o Mainz tá vivendo uma fase horrorosa. O Mainz tem 5 jogos, nenhuma vitória, 4 derrotas e apenas um empate. Ou seja, o Leverkusen tem tudo, né? A faca e o queijo na mão para poder vencer e assumir a liderança se o Bayern de Munique se complicar aqui contra o Leipzig. E é um jogo bem complexo para a equipe do Bayern. Nos últimos jogos dentro de casa do Leipzig, 2 jogos, 2 vitórias, 8 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Vamos dar uma olhada contra quem foi ou contra quem foram esses jogos, né? Stuttgart 5-1 e Augsburg 3-0. Nos últimos 3 jogos, considerando o último jogo da temporada passada, o Leipzig não sofreu tantos gols, apenas 1 gol, e marcou vários. O Bayern de Munique vem de uma vitória fora de casa contra o Preußen Münster na DFB Pokal por 4-0. Não vamos considerar, porque o Münster é um time de divisão bem inferior. Venceu o Borussia Mönchengladbach, que é uma equipe também chata para o Bayern vencer, né? Que vinha complicando o Bayern nos últimos anos. E venceu o Werder Bremen por 4-0. Então, também vem com bons resultados fora de casa. Além disso, os últimos jogos do Bayern, meteu 7-0 no Bochum, venceu o Manchester United na Liga dos Campeões por 4-3 e havia empatado com o também líder Leverkusen. O Leipzig, além daquela vitória que a gente falou para cima do Stuttgart e também para cima do Augsburg, venceu o Young Boys na Liga dos Campeões fora de casa por 3-1, venceu o Borussia Mönchengladbach por apenas 1-0 e despachou o Wien Wiesbaden da segunda divisão na DFB Pokal, um jogo bem difícil. O Leipzig quase tomou um empate no final. Então nós temos 2 equipes muito agressivas. O Harry Kane já está bem encaixado ali na equipe do Bayern de Munique, já passou a ser o artilheiro da equipe. O Leipzig também conseguiu suprir muito bem a ausência do Szoboszlai e também do Christopher Nkunku, principalmente com o Šeško, que veio da também franquia da Red Bull, o Salzburg. O Šeško é uma espécie de Cristiano Ronaldo misturado com o Haaland, é um cara bem ali alto, parece mais de cintura dura, mas é um cara muito, muito bom. Fez gol agora contra a equipe do Wien Wiesbaden, fez gol na vitória fora de casa contra a Union Berlin, é um cara muito bom, tá? E também fez gol no encerramento da vitória, no fechamento do jogo contra o Young Boys, tá? Num jogo que já estava dando sinal de gol também. Então são 2 equipes com excelentes poderios ofensivos e a gente pode pensar em gols por aqui antes de pensar em resultados. Se você é um trader, eu até posso te indicar ficar de olho por curiosidade numa possibilidade de uma equipe estar melhor do que a outra durante vários minutos e aí você trabalhar uma correção de preço, mas é uma situação de risco. Por quê? São 2 equipes que conseguem atrelar muito bem a questão de contra-ataque. Então se o Leipzig tiver com linhas muito avançadas, o Bayern pode contra-atacar e vice-versa, né? E o Bayern tem demonstrado alguma dificuldade quando a equipe adversária marca pressão no campo defensivo do Bayern, ou seja, quando o Bayern tem que criar desde o seu campo defensivo, ele costuma ter dificuldade, ele teve essa dificuldade contra o Leverkusen. Então se o Leipzig fizer uma marcação-pressão, isso pode prejudicar um pouco a vida do Bayern de Munique. Então se você estiver dentro do mercado, você vai ser pego ali de calça curta, tá? Então muito cuidado para trabalhar resultado final match odd. Se você é Panther, não vou te indicar nada para um lado nem para o outro em relação a equipes, porque o Leipzig vem de 2 vitórias seguidas para cima do Bayern. Ah, mas o Bayern é favorito. Beleza, mas o Leipzig aprendeu a jogar contra o Bayern nos últimos jogos, tá? Então toma um pouco de cuidado, que eu gosto de pensar aqui é mercado de gols. Antes de olhar para as cotações, eu não olhei, confesso, mas eu tenho quase certeza que a gente tem cotações esmagadas. Então, o que você vai ter que fazer é esperar uma valorização ou trabalhar com um cenário de longuíssima exposição, que pode ser mais arriscado, tá? Mas provavelmente as cotações vão estar esmagadas. Vamos lá, over 1,5. 1,13, extremamente esmagado. 2,5, 1,40, extremamente esmagado. São 2 cenários muito pertinentes. O over 1,5 e o 2,5 são cenários prováveis. Porém, com cotações tão esmagadas assim, não vale a pena. Então, ou você espera uma valorização, ou fica de fora. Outro cenário muito provável que também deve estar com cotação baixa por aqui. Ambas marcam a mesma cotação do 2,5. Porque nos últimos jogos entre eles, 3-0, 3-1, 1-1, 5-3 e 3-2. Então, a frequência de ambas marcam é bem alta, tá? Então, são os 3 mercados que eu te indicaria. Não duvido que a gente possa ter um over 3,5, mas aí ainda assim não é uma situação agradável de odd, é uma recompensa muito baixa para ter 4 gols no jogo. O que você pode fazer é esperar o jogo começar,
torcer para ser um jogo truncado, um jogo que demore a sair gol, para que você tenha uma valorização dos mercados de gols. Aí sim você pode pensar numa situação de 2,5, talvez, de preferência se fosse expor em gols, se o jogo já tiver desempatado. Supondo que saiu um gol cedo, mas aí o jogo ficou meio murcho, meio mirrento, meio no meio campo com muita disputa e tal, daqui a pouco o jogo acende de novo, o time que tá na frente começa a contra-atacar, aí sim pode ser uma situação bem interessante, tá? Não te indico pensar somente no emblema do Bayern de Munique, no peso da camisa do Bayern de Munique, no Harry Kane, porque o Leipzig é um time complexo de se enfrentar. E ele já mostrou isso nos últimos 2 jogos. No mesmo horário de Leipzig e Bayern de Munique, nós temos o Tottenham enfrentando o Liverpool. Um jogo extremamente importante porque o City tem um adversário teoricamente mais acessível e o Arsenal também tem um adversário, vamos dizer assim, que talvez não cause tantos problemas. Pode ser que sim, o Arsenal tem às vezes ali as suas complicações internas, né? Mas é provável que City e Arsenal vençam. Então, o Liverpool, que nesse momento está na perseguição contra o City, não pode vacilar, e o Tottenham, que desencantou agora o Richarlison, que está jogando muito bem com o treinador Postecoglou, tem um nome difícil de falar, também não pode vacilar, porque senão os líderes vão começar a se distanciar, né? Então é um jogo muito pegado, tá? Se você é um trader, eu acho que é um jogo para você não trazer tanto viés. O Liverpool é favorito, mas se ele é favorito, ele pode acabar se complicando. Os últimos jogos não tem sido tão fácil assim entre os dois. A gente pode pegar o resultado aqui, ó. O Liverpool venceu os últimos 2, daí tivemos 2 empates e mais uma vitória do Liverpool, mas sempre por um gol de diferença, 4-3, 2-1, aí 1-1, 2-2. Então são jogos cascudos, são jogos difíceis, tá? Então para você que é um trader, trabalhar correção de preço. O que é correção de preço, Theo? Você tá falando grego? Assiste o meu curso aqui embaixo, theoboss.com, então procura aqui no meu canal a playlist do meu curso que você vai aprender o que é correção de preço. Nada mais é do que o mercado tomar um susto no início e ter que fazer uma correção de ordem, né? Ou seja, a probabilidade de uma equipe vencer, ela vai se alterando ao longo dos 90 minutos, certo? Se a probabilidade de vitória acaba se alterando, a cotação também muda. Por isso que uma equipe favorita começa a 1,40, daqui a pouco ela tá 1,60, 1,80, o tempo vai passando. 2,20, o tempo está passando. Então, essa mudança na cotação significa que a probabilidade de vitória de uma equipe mudou. Então, se eu tenho aqui uma equipe melhor do que a outra no início do jogo, a probabilidade de vitória da equipe que está pior vai diminuir. Se a probabilidade de vitória diminui, a cotação para ela vencer, o prêmio pago vai ser maior, entende? Então você pode trabalhar no trade, você pode fazer isso, comprar e vender posições o tempo todo ali, por isso que é muito mais fácil do que numa casa de aposta, você não vai conseguir fazer isso, né? O cash out da casa de aposta vai ser sempre muito roubado, então você pode trabalhar contra uma equipe que está pior em campo, sem problema nenhum, tá? Então, sem viés também, muito cuidado. Se você é um punter, não vou te indicar nada a favor do Liverpool, nada a favor do Tottenham, eu gosto de pensar aqui no mercado de gols, porque nos últimos jogos entre eles, a incidência de ambas marcam é muito frequente e a incidência de gols também. Então, começando pelo ambas marcam, uma cotação extremamente esmagada, só te indico trabalhar em situações de jogo ao vivo com cotação mais próxima de 1,82. Situação para 2,5 gols, está ainda mais baixo do que no jogo do Leipzig com o Bayern de Munique, né? No Bayern de Munique estava 1,40. Também só te indico trabalhar aqui em situações ao vivo e o over 1,5 está ainda mais baixo do que no clássico alemão também. Então, só te aconselho trabalhar ao vivo, tá? Um jogo para trabalho ao vivo, de preferência se uma equipe estiver na frente do placar, para a gente ter um pouco mais de espaço. Lembrando, é um jogo extremamente importante para a liderança, né? Pensando em não deixar os líderes escaparem muito, tá bom? Mas eu gosto de pensar em gols por aqui, acredito numa situação de gols. Também 1,5 agora na Espanha, só tem jogo bom 1,5, hein? Meu Deus. Girona, o atual líder do campeonato espanhol, da La Liga, contra o Real Madrid, que busca essa liderança, né? O Barcelona também busca, o Barcelona tá jogando, daqui a pouquinho ele joga contra o Sevilha, tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Então, nesse momento, o Girona é o líder isolado da competição. O Barcelona pode vencer e ultrapassar o Girona? Pode, mas nesse momento o Girona é o líder. E é o líder com 100% de aproveitamento em casa. E o Real Madrid tem um bom aproveitamento fora, mas não é o líder da competição. Das últimas vezes que o Girona enfrentou o Real Madrid, vitória do Girona em 2019, empate e vitória do Girona em 2023. Ou seja, o Real Madrid não vence o Girona em 3 confrontos. Realmente é uma situação bem complexa. O Real Madrid teve o retorno do Vini Júnior, isso vai dar ao Real Madrid, não sei se ele já entra de titular no jogo, agora contra o Las Palmas ele entrou no final do jogo, mas isso certamente vai dar ao Real Madrid mais agressividade, principalmente quando ele estiver na frente do placar para puxar contra-ataque. Só que o Girona não é um time bobo. Vamos pegar os últimos jogos do Girona em casa? 5-3 no Mallorca, 1-0 no Las Palmas e 3-0 no Getafe. 5, 8, 9 gols marcados em 3 jogos, uma média de 3 gols por jogo. O Real Madrid fora de casa acabou fazendo mais jogos fora de casa, porque o Bernabéu ainda
estava passando, ainda está passando por um período ali de conclusão, venceu a equipe do Bilbao por 2-0, venceu o Almeria, que todo mundo está vencendo por 3-1, e venceu o Celta Vigo por 1-0. Agora perdeu recentemente para o Atlético de Madrid. Marcou gol em todos os jogos, não havia sofrido tantos gols, tinha sofrido para o Almeria, porém esses 3 gols sofridos aqui para o Atlético de Madrid fez com que a média de gols sofridos do Real fosse para 1 gol por jogo, tá bom? Se você é um trader, dá para confiar no Real Madrid por aqui? Eu acredito que sim, o Real Madrid é um dos melhores times da competição, sem sombra de dúvida, principalmente agora com o retorno do Vini Júnior. O problema é que a gente tem que respeitar o adversário. O Girona não deixa o Real Madrid vencer nos últimos 3 confrontos, o Girona tem 100% de aproveitamento em casa e o Girona é o atual líder da competição. Então qualquer coisa que você for fazer a favor do Real Madrid, eu te aconselho pensar pelo menos no empate anula. Muito pelo respeito, não é peso de camisa aqui, é pelo respeito da fase do Girona. Os caras estão muito bem e isso faz com que a confiança esteja sempre lá em cima. Tá? Então se você é um trader e vai trabalhar aqui match odds, veio com viés para trabalhar contra o Girona, não tem problema, desde que o Real Madrid de fato te mostre essa possibilidade ao vivo. Tá? Não venha no pré-live já contra o Girona ou a favor do Real, porque você pode se surpreender, tá bom? O Girona vai fazer de tudo para pelo menos empatar com o Real por aqui e pode até surpreender a equipe madridista, tá? Se você é Panther, dá para você pensar nessa vitória do Real Madrid, mas como eu falei, no mínimo, colocar aqui um empate anula. Eu não duvido que o Real Madrid possa se complicar. Eu, sinceramente, não venho para trabalhar mercado de resultados, eu gosto de pensar no mercado de gols. Tá um pouco melhor do que as cotações de Liverpool e Tottenham, também as cotações de Leipzig e Bayern de Munique. Os últimos jogos entre eles, 4-2, 1-1, 2-1, 3-1 e 4-2. Não duvido que a gente possa ter uma situação de ambas marcam por aqui. O mercado já duvida um pouco mais em relação aos últimos jogos que a gente comentou. E também não duvido que a gente possa ter um over 2,5. Mas ainda temos cotações esmagadas. E se a gente tem cotação esmagada, vale a pena a gente esperar o jogo começar e esperar também uma valorização dos preços. Porém, não te indico vitória seca do Real Madrid, prefiro pensar numa situação de over goal. Agora eu vou fazer um compacto dos jogos do Brasileirão, tanto os jogos das 16 horas quanto os jogos das 18h30 e das 21 horas, porque são jogos importantes que envolvem competições de Libertadores e Sul-Americana, e isso pode mudar um pouquinho o rumo das partidas, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, vou fazer um convite para você me acompanhar aqui todos os dias, tá? Todos os dias nesse ano, eu não falei nem um dia. Tem vídeo meu por aqui te ajudando a fazer um bom planejamento de trabalho, fazendo junto com você o meu planejamento pessoal de trabalho, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, seja como apostador, seja como trader. Também te convido a ser membro do canal. Membro do canal tem acesso aos vídeos de pós-planejamento, aos estudos de caso, tem PDF de apoio todos os dias por aqui, eu disponibilizo um link para você acessar e obviamente tem muito conteúdo mais denso sobre trade e sobre aposta. Conteúdo emocional, conteúdo sobre gestão, para poder te ajudar a ter uma longevidade maior aqui na nossa área. E poxa, se você puder deixar o like no vídeo, vai me ajudar demais, porque aí o YouTube vai entender que você gostou e vai espalhar para novas pessoas que não conhecem ainda o canal e vão chegar por aqui para conhecer o meu trabalho. Posso contar contigo? O like não vai te custar nada e vai me ajudar demais. Muito obrigado. Vamos então ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Bahia dentro de casa, logo depois de perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo, e o Sampaoli acabou de ser demitido. Não sabemos ainda quem será o treinador do Flamengo, se é o Tite, se não é o Tite, se vai ser outro treinador, porém é muito provável que o Flamengo venha pressionado para esse jogo, né? Só restou o Flamengo agora disputar uma vaga na Libertadores e sonhar com uma chance praticamente minúscula de título do Brasileiro, que na minha opinião, jogando o futebol que o Flamengo vem jogando, com essa zona toda, principalmente no extracampo, é muito improvável de pensar no Flamengo disputando esse título brasileiro. Então o foco do Flamengo agora é garantir uma vaga na próxima Libertadores. Vai enfrentar um Bahia que vinha muito bem até tomar uma virada para o Santos dentro de casa. O Bahia que agora é treinado pelo Rogério Ceni, e é uma situação onde o Bahia entrou na zona de rebaixamento depois da vitória do Vasco contra o América. Então nesse momento o Bahia está extremamente ameaçado e vai ter que pontuar no Maracanã contra um Flamengo que também não está ameaçado, mas está numa situação de extrema crise, né? De muita pressão. Por isso é um jogo que eu costumo dizer que é uma panela de pressão, é muito difícil prever alguma coisa. Eu até entendo uma cotação mais baixa do Flamengo, porque o Bahia está na zona de rebaixamento, mas o Flamengo tem tantos problemas quanto o Bahia, né? Então, na minha opinião, é um jogo para trabalhar ao vivo, e eu não duvido que a gente possa ter aqui uma situação de pelo menos 2 gols, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-2,
3-0, 5-0, 4-3 e 5-3. Então é um jogo com uma incidência de gols bem grande, tá? Eu não duvido que a gente possa ter aqui uma situação de over 2,5, talvez um ambas marcas sim, o over 1,5 também é bem provável. Além desse jogo, às 16 horas, nós temos Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza deve poupar alguns jogadores por conta da Copa Sul-Americana, o jogo da volta, 1-1 em Itaquera, né, na Arena Corinthians, e agora tem o jogo da volta em casa. O Grêmio, ao vencer o Palmeiras, se aproximou do Botafogo, vai torcer contra o Botafogo nessa rodada para poder tentar se aproximar ainda mais, já que o Palmeiras tem o foco do jogo da volta contra o Boca Juniors em casa. Então é provável que o Palmeiras também faça alguma gestão de elenco. Então é um jogo muito disputado e eu te aconselho a trabalhar somente ao vivo por aqui, tá? Além disso, nós temos o majestoso São Paulo, que poupou jogadores contra a equipe do Curitiba e mesmo assim ganhou o jogo por 2-1, enfrenta o Corinthians. E o Corinthians, que agora demitiu o Luxemburgo, provavelmente ali quase acertando com o Mano Menezes, não sei se já se confirmou ou não, mas o Corinthians também deve colocar um time talvez um pouco mais misto por aqui, né? Se colocar o time titular, pode correr o risco de não se classificar lá contra o Fortaleza, então vai ter que fazer uma gestão de elenco por aqui, e é sempre ruim, mas é obviamente uma decisão muito difícil, porque jogar um clássico contra o São Paulo, que vem embalado depois de um título da Copa do Brasil, com um time misto, você pode permitir ao São Paulo vencer de uma maneira talvez um pouco mais fácil, ou pelo menos aumentar a chance do São Paulo vencer o jogo, né? Então é sempre muito ruim perder um derby por aqui, um clássico, mas o São Paulo sim é favorito, eu concordo com esse favoritismo, principalmente se o Corinthians gerir o elenco e colocar alguns jogadores reservas, tá? Então dá para pensar talvez no empate anula do São Paulo. Os últimos jogos entre eles não foram jogos tão abertos, não duvido que a gente possa ter aqui uma situação de under 3,5 gols, tá? A não ser que o Corinthians venha com um time muito reserva. Cuiabá e Fluminense é outro jogo que envolve situação de competições sul-americanas. O Fluminense acabou ficando no 2-2 contra o Inter. O gol do Germancano no final ajudou bastante o Fluminense, pelo menos a se manter vivo, né, depois da expulsão do lateral do Fluminense. E aqui vai enfrentar um adversário que em casa o Cuiabá não assusta ninguém. O Cuiabá só venceu 3 partidas em 11 jogos, mas é muito provável que o Fluminense vai levar aqui um time bem reserva, porque o foco do Fluminense é se classificar no Beira-Rio contra o Inter, e esse jogo contra o Inter já é daqui a 4, 5 dias, tá? Então é muito provável que a gente tenha um Fluminense bem misto, bem reserva por aqui, e o Cuiabá pode vencer em casa depois de tantos jogos, né? A última vitória do Cuiabá em casa foi contra o Flamengo por 3-0. De lá para cá foram 5 derrotas e 1 empate. E o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro. Aqui o Internacional também presente na Libertadores, adversário do Fluminense, também joga daqui a 4, 5 dias. O Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso e vai tentar aproveitar essa oportunidade para somar mais pontos, né? O Galo vem numa sequência boa de vitórias, venceu, se eu não me engano, os últimos 2 jogos seguidos, foram 3 vitórias nas últimas 4 partidas. A última derrota tinha sido para o Vasco, fora de casa, então o Galo, se vencer, também chega a 40 pontos e também se aproxima ali da zona de classificação. O foco do Internacional não é o Campeonato Brasileiro, o foco do Internacional é a Copa Libertadores, todo mundo sabe disso. É óbvio que tem uma aproximação do Inter da zona de rebaixamento, né? Mas eu não acredito que o Inter vai colocar todos os titulares em campo, não faria sentido na minha opinião por aqui. O Inter teria todo o tempo do mundo para se recuperar lá na frente, caso venha a perder do Galo. Então também é um jogo que você pode talvez trazer um viés aqui, talvez uma dupla chance para o Atlético Mineiro, ou num jogo onde o Internacional talvez trabalhar um leia pior equipe em campo no Inter, se o Inter estiver muito mal no primeiro tempo, tá? Agora, se o Inter colocar os titulares, aí esquece, tá? Mas pelo que o mercado colocou de cotação aqui, me parece um jogo onde o Internacional deve jogar com uma equipe um pouco mais reserva, tá bom? Vamos aos nossos jogos extras por aqui para você poder completar a sua grade de trabalho. Lembrando, a gente já falou sobre vários jogos, então a gente sabe que o sábado é uma grade muito agressiva, então toma cuidado, lembre-se de tomar água, né, de organizar um tempo para você almoçar pelo menos com a sua família, passar um tempo com eles, porque, cara, final de semana é complicado por aqui, tem muitos jogos. Mas vamos lá. Às 8h30, o Celtic enfrenta o Motherwell, é um jogo com provável vitória do Celtic, o Motherwell vem de 2 derrotas seguidas. O Leverkusen enfrenta o Mainz, que não vive boa fase, então como o Bayern de Munique tem essa pedreira contra o Leipzig, é uma boa oportunidade de ficar de olho aqui, talvez numa vitória do Leverkusen. É um adversário fácil? Não é, mas a fase do Mainz é muito ruim, tá? O United já venceu o Crystal Palace agora na Copa da Liga Inglesa e pode voltar a vencer o Crystal Palace agora na Premier League. Resta saber se o Casemiro vai jogar tão bem esse jogo de agora como jogou o da Copa.
tá? Mas é um favorito que pode vencer. O Newcastle, pelo visto, desencantou, além de socar 8 gols na equipe do Sheffield, que é um adversário acessível, eliminou o City da Copa da Liga Inglesa e vai enfrentar o Burnley, que tinha-se muita expectativa nele, mas é uma equipe que não correspondeu ainda. O Burnley não venceu nenhuma partida e dentro de casa o Newcastle é muito chato, também pode vencer por aqui. A mesma coisa o West Ham enfrentando o Sheffield. O Sheffield é uma equipe também muito acessível, 6 jogos, nenhuma vitória, 5 derrotas. É provável que o West Ham também consiga vencer por aqui. Na Holanda, o Feyenoord enfrenta o Go Ahead Eagles, também é muito favorito. Em Israel, o Maccabi Tel Aviv também é muito favorito para vencer o seu jogo. O PSG enfrenta o Clermont, também uma discrepância aqui muito grande, né? O Clermont perdeu 5 das 6 partidas que disputou. Na Turquia, 1 hora da tarde, o Galatasaray enfrenta o Ankaragusu, também é um time bem acessível. Das últimas vezes que o Galatasaray enfrentou essa equipe, venceu 3 das últimas 5 vezes. É provável que vença, né? Não venceu todas as últimas 5, mas é provável que vença. O PSV vem de 100% de aproveitamento na Holanda, com um saldo de 19 contra o Volendam. O Volendam que não conseguiu vencer nenhum jogo ainda, perdeu 4 das últimas 5. É uma cotação muito esmagada, mas se você gosta do de handicap asiático, também vale a pena ficar de olho. A Inter de Milão às 15h45 enfrenta a Salernitana, depois de perder para o Sassuolo de virada em casa. A Inter pega um adversário que nesse momento pode-se dizer que é um pouco mais acessível, né? Porque a Salernitana não venceu nenhum jogo ainda na temporada. E às 16h30, o Sporting tem obrigação de vencer o Farense. Eu não estou dizendo que vai vencer, mas por que é uma obrigação? Porque Benfica e Porto estão se enfrentando, né? Hoje, sexta-feira, eu estou gravando sexta, e a tendência é que quando duas equipes fortes de Portugal se enfrentem, a outra equipe tem que vencer para poder se distanciar, tá? Então, a obrigação do Sport aqui é vencer, ele provavelmente vai fazer bastante força. Porém, o Farense só tem uma derrota em casa, então toma um pouco de cuidado. Dos favoritos que podem se complicar, faltou falar um pouquinho sobre o Milan, que enfrenta a Lazio. Eu acho que pelo nível de enfrentamento acaba sendo sim um favorito que pode se complicar por aqui. As outras equipes a gente já acabou falando, né? O Flamengo contra o Bahia, pela crise que vive o Flamengo. Tendência de overgoals, 2 jogos aqui mais cedo da Bundesliga 2, o Karlsruhe contra o Kiel e o Hannover contra o Wiesbaden. Lembre-se que o Wiesbaden tem um estilo de jogo mais defensivo, então é provável que o Hannover jogue com mais posse de bola. O Aston Villa enfrenta o Brighton, também duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela, mas que marcaram bastante gol, principalmente o Brighton, né, que marcou 18 gols em 6 jogos. E por último, para fechar na segunda divisão da Alemanha, mais um jogo por aqui, Hertha Berlim e São Paulo. O Hertha, pelo visto, começou a desencantar, né? Venceu agora fora de casa a equipe do Kiel num jogo muito complexo e já havia vencido também o Braunschweig e o Greuther Fürth, né? Todos os últimos jogos do Hertha com muitos gols, derrota para o Hamburgo por 3-0, vitória contra o Fürth por 5-0, 6-4 na derrota para o Magdeburg, 3-0 contra o Braunschweig e 3-2 agora contra o Kiel. Dá para ficar de olho em gols por aqui. Nos jogos para correções de preço, na Alemanha, Colônia e Stuttgart, jogo parelho, Bochum e Gladbach, jogo parelho, Heidenheim e Union Berlin, jogo parelho. União Berlim vem de 3 derrotas seguidas, por isso que essa cotação do União Berlim está um pouco mais alta, né? Já falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro Série A e os jogos extras. Nós temos um confronto aqui de duas equipes que não estão se destacando tanto na Alemanha. O Frankfurt vem de 4 empates seguidos, também é um jogo parelho, mas é extra, e 4 jogos da Série B. O Juventude pega o Criciúma, jogo valendo ali vaga dentro do G4. O Guarani enfrenta o Novo Horizontino, mais um jogo valendo vaga dentro do G4. O Ituano enfrenta o Botafogo, aqui já na parte de baixo da tabela, e o Lanterna ABC enfrenta a Ponte Preta, também ali na parte de baixo da tabela. O ABC muito dificilmente vai conseguir se livrar desse rebaixamento. Ufa, falamos sobre todos os jogos de sábado, agora sim acredito que a gente já está um pouco mais preparado. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se você gostou do conteúdo, não esquece do like. Muito obrigado pela tua companhia e a gente se vê no domingo. Um abraço.